Eu acho que a gente teve aqui um panorama bem interessante, não necessariamente falando do lugar da arte e da educação e do museu, e era isso que nos interessava quando a gente inseriu aí o conceito de esfera pública nessa conversa. Então, o Henrique trazendo uma apresentação falando sobre as questões de interseccionalidade, né, talvez a gente possa chamar assim, marcadores sociais da diferença, né, então, sobre como questões de raça, questões de gênero, identidades e orientações sexuais, questão de classe, perpassam o modo como a gente consegue ou não consegue usar, ocupar e transformar a cidade. O Eleilson falando sobre diferentes modos, enfim, políticas públicas, né, de cultura e outras formas de ação e articulação cultural na e da periferia. Acho que isso vai ser bem interessante também discutir a natureza de aparelhos culturais, colocando em perspectiva, por exemplo, um MASP, com a estrutura e a centralidade que ele ocupa na história da cidade, na geografia da cidade, em termos de recurso. Por exemplo, com céus, que tem uma natureza muito mais tão imbricada quanto, mas de outra ordem, né, para a prática cultural e para a educação. E a Grazi trazendo aí do trabalho dela como artista, e como professora, e como pesquisadora, as intersecções, que eu acho que é o que mais me interessa no seu trabalho, aliás, a dificuldade que eu encontro e a diversidade de como modos de ação no campo da educação, ou da arte, ou do movimento social, performam transformações do espaço e das nossas formas de ver e estar nesses espaços, né? Então, eu tinha comentado, vou fazer um comentário na pergunta, mas a Caroline e o pessoal da MF Cacilda Becker nos procuraram no ano passado com uma proposta de colaboração com o MASP que previa usar as exposições do museu e a coleção do museu para discutir com um grupo de adolescentes, e foi a professora Sônia, né, que está ali, que fez essa proposta, a ideia de autorrepresentação com vista em montar um projeto sobre autorretrato e autorrepresentação com esses adolescentes, mas para ocupar o Centro Cultural do Jabaquara, que é um centro cultural que fica perto da escola. E essa operação me interessou muito porque era uma escola e um trabalho de uma professora que previa, então, não encontrar no MASP um estandarte da cultura, mas encontrar no MASP um meio ou uma ferramenta pela qual eles conseguissem trabalhar, criar uma experiência dentro da própria localidade do bairro e ocupando o espaço cultural do próprio bairro e com aquilo que fosse produzido, fosse arte ou não, pelos próprios alunos a partir de um processo longo de discussão e de deslocamento entre o bairro do Jabaquara, onde fica a escola, e o MASP. E nessa operação eu encontro interesse e uma subversão, talvez do que talvez tenha se construído historicamente na relação entre museus e escolas, que é encontrar um elemento de interesse nesse deslocamento entre o lugar de origem dessa escola e esse museu, que fica numa área central e que eles vão visitar, e fazer com que esse museu não seja esse estandarte da cultura ou esse horizonte, mas uma ferramenta de ação e articulação dentro da própria região onde está essa escola e com os sujeitos daquele bairro, né? Então, a questão que eu coloco aqui, e não é uma pergunta, é muito mais um comentário, na verdade eu queria abrir para vocês falarem, de que modos, então, a gente consegue, com vista nas discussões que foram colocadas, pensar outras formas de articulação e uso das relações entre museu e escola, numa perspectiva do direito à cidade e numa perspectiva de fazer com que uma experiência pedagógica seja também uma experiência de ocupação e de reflexão sobre a cidade e o contexto urbano em que esse grupo com o qual se trabalha está inserido. Eu queria abrir para comentários e para perguntas de vocês, todas e todos. Bom dia, desculpa pela voz que eu estou meio rouquinha. Meu nome é Mona Lisa, sou da MF Aires Martins Torres, lá em Itaquera, Zona Leste. Tudo o que vocês falaram tem um pouco do que eu sempre luto pela educação na escola, que eu sempre penso, que a escola ela é muito distante da cultura, e não deveria. Apesar que dentro da escola a gente fabrica cultura, tem sempre feira cultural, alguma coisa ou outra. Eu acho legal que na minha escola, agora, está tendo espaço, depois da aula, está tendo oficinas de teatro, está tendo oficinas de esporte, mas uma coisa que eu sempre briguei, assim, sempre discuti, os alunos também pedem para mim, professora, quando que vai ter excursão? Porque o aluno que mora na periferia, ele só vive naquele ovinho ali. Às vezes, ele não conhece nem o próprio bairro que ele vive. Ele só conhece, às vezes, aquele espaço, aquele trajeto que vai da escola para casa, e vice-versa, ou a feira, máximo o centro ali do bairro.
Se eu falar, tem aluno, se eu falar do MASP, tem aluno que nem às vezes conhece o MASP. Né? E aí, às vezes, quando eu passo de carro em frente do MAM, do Museu de Arte Moderna, eu falo assim, mas esse MAM é para quem? É para quê? Né? O Ibirapuera, ele é tão distante, às vezes, do aluno. E cabe com daquela questão do transporte. Porque para um ônibus, para ir para uma escola, é um custo. E, às vezes, dá dó, que às vezes teve alunos meus, que, às vezes, na excursão só cabia, eram 4 quarto anos, e só poderia pegar 20 de cada sala, um ônibus só ou 2 ônibus. Então, incluindo e excluindo o aluno, às vezes, esse acesso à cultura. Então, e eu acho que daqui para frente tem de mudar. O MASP eu achei super legal. Eu falei assim, quando eu recebi o convite por e-mail, eu falei assim, olha que legal o que a prefeitura está fazendo. Parece que teve um insight de ligar a cultura à educação agora. Né? Depois de 20 anos, eu estou na rede já vai 23 anos. É a primeira vez que eu recebo um e-mail desse. Então, eu acho legal isso. Mas assim fica assim, a minha questão. Tá o debate, tudo, mas eu acho que tem de levar essa questão, que o acesso da escola à cultura. E esse acesso é através do transporte e de políticas públicas que façam isso. Acho que a gente pode, talvez, juntar 2 ou 3 perguntas e comentar de uma vez só. Tem uma pergunta aqui na frente. A da Sônia, né? E depois a sua, como é seu nome? Bom dia, meu nome é Sônia, sou arte educadora da MF Cacilda Becker. Dentro do que a Graziela falou, eu fiquei preocupada e pensando numa questão que, essa semana, um aluno da EJA fez com relação, que você está falando, do direito ao transporte. É interessante que você falou, a gente, às vezes, não tem oportunidade de ouvir pessoas que participaram do movimento Passe Livre, com essa clareza, e saber como que isso pode se dar, e pensar a cidade desta maneira, né, sem as catracas. E o aluno fez uma questão da EJA, da questão da privatização dos parques. Né? E aí, a gente comentando isso na aula, ele falou, muito rapidamente, eu não vou conseguir ir mais, porque eu tenho uma esposa, 2 filhas, e eu adoro o Parque do Ibirapuera, e é tão bacana, eu posso entrar e sair a qualquer hora. Se tiver, aí alguns falaram assim, mas se privatizar vai ser muito barato. Ele falou, mas que fosse R$1. Aí ele fez a conta rapidamente, e vai dar tanto, e mais do que eu vou comer lá, então eu já sei que eu vou passar a não ir. E ficou um silêncio assim na sala. Né? Então, eu fico pensando, além das catracas do ônibus, também essa questão de privatizar espaço, um parque, uma praça, né? Como isso é importante. Então, direito de cidade, para além do transporte, mas também desses espaços. Né? Como uma praça, um parque é importante, e o aluno trabalhador tem isso muito claro, né? Eu não vou poder ir mais. Né? Então, eu queria comentar, não sei se da Graziela ou dos outros, sobre essa questão também de privatizar espaços públicos, que também garante o acesso aos espaços. Tem mais uma pergunta aqui, aí a gente espera, depois tem uma colega ali que levantou a mão também. Eu não sei se eu peguei dentro do primeiro comentário, da primeira pergunta, mas o MASP não embora o terreno seja da prefeitura, seja uma concessão de uso para o museu é um museu privado, ele não é um museu público. Boa tarde, meu nome é Roseli Machado, já trabalhei como arte educadora e atualmente estou fazendo um trabalho mais acadêmico, mas o que as 2 colegas colocaram, que eu achei bastante pertinente e importante, é a questão de que você tem uma cidade que ela como a Graziela coloca, ela é cheia de catracas, e essas catracas elas não são só catracas, vamos dizer assim, só as catracas físicas, elas são as catracas simbólicas que estão ao longo da cidade. Então, quando você não consegue sair do Grajaú, e inúmeros dos meninos não conseguem sequer saber o que é que tem depois da ponte do Interlagos, isso tem um reflexo em tudo o que ele vai construir para a sua própria vida. Então, quando a gente fala que a gente não tem acesso à cidade, a gente não tem acesso à cidade porque existem as inúmeras catracas simbólicas, meninos que nunca subiram numa escada rolante, meninos que não se acham capazes ou que acham que não têm o direito de fazer parte de
um conjunto de coisas. Então, eu gostaria que cada um de vocês que estão hoje aqui na mesa, debatendo com a gente, pudessem comentar um pouquinho disso. Eu acho que isso, do meu ponto de vista, muda sensivelmente a percepção e até a projeção de vida que cada uma dessas crianças, desses jovens, podem fazer de suas próprias vidas, de perspectivas, de como a nossa colega falou, o menino não sabe nem o que é o MASP. Então, quando você fala, não sabe o que é o MASP, não sabe o que é a USP, não sabe quais são os direitos, não sabe quais são as possibilidades que ele possam ter. Então, são as inúmeras catracas que estão sendo colocadas, que estão presentes na cidade ao longo de todo o seu território, de todo o território físico e os territórios simbólicos também. Bom, eu acho que, tirando a Graziela, acho que eu e a Lenilson ficamos mais livres assim, para comentar. Eu queria pegar essa última questão das catracas simbólicas, ou dos muros, né, simbólicos da cidade, que eu acho que conecta bem com o que a Sônia colocou da privatização dos espaços públicos. Em São Paulo, a gente tem percebido, assim como outras cidades, cada vez mais uma vontade, um desejo das pessoas de ocuparem o espaço público, né? Eu tenho um interesse especial pelos eventos de carnaval de rua aqui em São Paulo, como folião, mas como um olhar também de interesse meu de pesquisa. E a gente tem percebido como o carnaval de rua aqui, nos últimos anos, ganhou uma dimensão gigantesca. Ao contrário do que muito se fala, não é simplesmente porque houve uma gestão na prefeitura que lançou editais e disse vão para a rua, né? Porque existia um carnaval insurgente que se rebelava fora das institucionalidades e que estava na rua, blocos clandestinos. E nesse último carnaval isso aconteceu e foi muito forte, assim. Blocos de carnaval que não estavam na programação oficial e as pessoas querendo estar na rua. Eu estou falando do carnaval mais como um mote, né, para dizer que a ocupação dos espaços públicos cada vez mais tem sido uma reivindicação aqui na cidade de São Paulo. A gente vê pelo movimento de criação de novos parques, né, o próprio Parque Augusta, ou parques mais na periferia, como o Parque dos Búfalos. Então, aquela visão de São Paulo como a cidade do lazer dentro do shopping center, não é, do lazer pago, do lazer protegido, dentro das paredes, de certa forma, parece que nos últimos anos tem se transformado como uma cidade que tem desejado respirar ao ar livre e ter suas atividades culturais e suas atividades de lazer também na rua, né? Suas celebrações também na rua. Então, essas catracas simbólicas, que não são apenas o custo, né, para você ter o acesso, se o parque for privatizado, para você pagar o ingresso para ir ao museu ou para ir ao teatro, essas catracas simbólicas também dizem respeito aos códigos que vão muito mais do que uma mera etiqueta de como se comportar e se vestir nos lugares, mas códigos que dizem, olha, uma pessoa negra aqui é estranho, uma pessoa homossexual, né, um casal LGBT aqui, uma pessoa trans é muito estranho nesse lugar, né, nesse parque. Domingo passado eu fui para um debate de um coletivo que se chama A Revolta da Lâmpada, não sei se vocês já ouviram falar, que surgiu a partir daquele episódio de violência aqui na Avenida Paulista, né, da agressão com a lâmpada contra 2 rapazes. E aí eles discutiam a questão do bullying nas escolas, a partir da identidade de gênero e da orientação sexual. Super interessante. Quer dizer, a escola também como lugar que tem vários muros simbólicos para um segmento que cada vez mais tem se reconhecido na nossa sociedade, que são as pessoas não só que têm uma orientação sexual diferente da heteronormativa, mas que têm uma identidade de gênero também que não se enquadra naquele padrão binário do masculino e do feminino, né? Então, esses muros que são impeditivos, eles também dizem respeito a essas nossas condições identitárias, né? Eu me sentir bem em determinado lugar, ou eu não me sentir bem em determinado lugar, isso passa por uma questão de poder pagar, mas em vários lugares, espaços públicos que são de acesso livre e gratuito, esses muros também estão presentes de alguma outra forma. Então, como a gente desconstrói, não é, quebra esses muros, transforma esses espaços de alguma forma para que eles sejam também espaços mais acolhedores.
Bom, acho que duas coisas. Muito as falas, eu acho que complementam, né, corroboram aí as exposições. Eu acho que a gente tem que tomá-las como contribuição para o debate e para a atividade de grupo. Foi muito bom a Graziela ter mostrado as escolas ocupadas, porque eu venho defendendo que o que aconteceu com o movimento de ocupação de escola mostra que é possível uma relação da escola mais com o seu entorno, com o seu bairro. Eu acho que a resistência ao fechamento das escolas mostra o quanto que aquela escola é importante para um bairro, né? Quer dizer, tirar uma escola de um bairro é de uma agressividade imensa, né? Foi o que as pessoas perceberam, porque foi um movimento que ganhou muita adesão e tal. Então, acho que... E aqui o Estado de São Paulo é muito complicado, porque a gente chegou num estágio de política aqui no Estado de São Paulo, que é um estágio muito preocupante, porque cristalizou-se uma maneira de governar que são 20 anos, né? Que não vou aqui fazer crítica partidária, mas seja de qualquer orientação que for, 20 anos de um mesmo, e se cristalizou, inclusive, as conexões que essa forma de governar tem com a mídia, etc. Parece que tudo pode ser feito aqui, as coisas acontecem aqui sem resistência, vão passando um rolo compressor. E a resistência dos alunos foi incrível nesse sentido. E mostrou se ler o texto daquele, eu posso depois, quem for no grupo, posso repassar o que foi discutido, as sistematizações daquele pesquisação de cultura e educação. Quer dizer, uma das coisas que colocava lá, a escola ela é impermeável aos saberes dos próprios alunos e professores. Quer dizer, a história de vida dos professores não está presente nas escolas e dos alunos também não. Então, aquele período de 30 dias de ocupação mostrou que é possível, sim. É possível ter uma convivência, as escolas viraram espaços culturais, tamanha a presença de artistas, né, nas escolas, muitos iam aqui para o Fernão, né, mas eu acho que eu tenho contato com muitos artistas, inclusive muitos artistas da periferia que se consagraram, né, e eu fui procurado por alguns artistas e falaram, não, eu quero ir para a periferia, não quero ir lá para o Fernão Dias. Aí eu até ajudei um pouco a orientar a presença de alguns artistas nas escolas. Eu acho que a gente tem que tomar o exemplo da ocupação das escolas como como potência para o trabalho de educação e cultura. A cidade é extremamente segregada e a cultura obedece a essa segregação de uma forma incrível, assim, mais acentuada ainda, porque, mal ou bem, todos os distritos têm escola, né? Tem posto de saúde, alguma unidade de saúde. Todo distrito tem uma delegacia de polícia. São Paulo tem 96 distritos, todos eles têm uma delegacia de polícia, todos. Tem distrito com mais de uma, porque tem mais de 100 delegacias de polícia. Então, para vigiar e punir, o Estado sempre esteve presente. Né? E para cumprir, pelo menos, as obrigações constitucionais de saúde e educação, existe escola, existe unidades de atendimento à saúde, mas de cultura não. Aquele mapa que eu apresentei, vocês veem que tem até bastante pontinhos, mas é porque é um mapa oficial da gestão anterior que valorizou algumas iniciativas, algumas muito embrionárias, como as salas SPCine, que estão no Celso. Então, tinha lá 20 salas SPCine, então, por isso que tem uma presença na periferia. Há que se considerar que teve um esforço nesse sentido. Mas o plano de metas da prefeitura, o plano da gestão anterior, agora tem esse novo, quer dizer, reconheceu que dos 96 distritos, apenas 60 tinham equipamentos culturais. Isso lá no início da gestão. Aí eles tentaram superar com medidas muito interessantes, ao meu ver, de pontos de cultura, que nunca tiveram na cidade de São Paulo. Né, o ponto de cultura é você botar uma verba num espaço cultural que já é existente na comunidade, para que ele se mantenha e tenha programação, nos agentes comunitários de cultura e nos programas de fomento lá do VAI, né, o VAI 1 e VAI 2, que a gente pode falar disso depois. Então, aí, por meio dessas ações, você espalha a presença cultural na cidade, mas do ponto de vista de equipamento, ela espelha de um modo muito radical a desigualdade que existe aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que o Henrique falou bem das catracas. A Roseli, você é a Roseli Machado, Roseli? Oi, que linda, quantos anos que a gente não se vê. Que bom te ver aqui. Ela é uma mestre nesses assuntos.
É isso, gente, porque a gente tem pouco tempo de debate, né? Eu entendo as 3 colocações realmente como complementos à fala ou colocações que trouxeram concretude às nossas falas, né? A primeira, uma professora de Itaquera, depois uma professora do Jabaquara, depois uma professora para lá da ponte de Interlagos. E acho que isso concretiza, né? Então, a ausência de imagens aqui em todo o início da minha fala, realmente acho que vocês nem precisavam dessas imagens, porque é o cotidiano de vocês, são discussões que já acontecem na escola. A primeira coisa que você citou, da dificuldade de ter o ônibus para poder chegar a espaços culturais. E isso é uma questão, é uma luta que precisa ser intensificada para que isso não seja mais uma questão, né? Para que não seja um problema que esse ônibus esteja sempre lá. É possível. Por que não? Assim como as escolas têm giz, têm as carteiras, têm a lousa, né, compram materiais, esse ônibus tem que estar lá presente também. E se não é um ônibus por escola, tem que ter os ônibus para várias. Aí vão dizer, não, mas tem uma pequena frota da prefeitura com esse fim, ou tem... Mas o que eu mais vejo é as escolas não conseguirem ter transporte para uma série de atividades super interessantes. Então, assim, como a gente se organiza para a gente pensar, já que eles não estão pensando políticas públicas, como que a gente pensa? Como que a gente faz uma iniciativa, talvez num primeiro momento experimental, de se juntar, buscar arrecadar recursos para ter o tal do ônibus. Não vai comprar o ônibus, mas vai poder locar o ônibus, dividir com outras escolas, pensar um ônibus tarifa zero feito pela comunidade escolar. Tem jeitos de fazer isso, né? Os movimentos sociais fazem isso e essas experiências servem para... tanto para, como eu falei, para o direito à cidade ser exercido na prática, como para ensinar para os governantes como tem que ser feito. Falar, olha, é possível fazer, está vendo? A gente se organizou, a gente fez. A gente fez uma linha de ônibus tarifa zero. Então, como seria a comunidade escolar tomar essa responsabilidade, lutar por isso? Não estou dizendo que já não aconteçam lutas, tá? Mas seria realmente como as lutas que já acontecem, como podem se articular, ficar mais fortes juntas. Lembra do David Harvey, né? O direito à cidade é uma responsabilidade. Assim, como a gente toma para a gente isso, sem ficar realmente esperando que os governantes um dia façam e tudo mais. E deixando claro que eu não estou querendo pôr isso eu aqui cobrando, pondo, imagina, todo professor, especialmente o professor de uma escola de periferia, já luta diariamente de diferentes formas, né? Eu não tô cobrando isso de vocês, eu estou propondo da gente realmente pensar isso juntos e ficar mais forte juntos, experimentar mesmo formas disso acontecer, começar a imaginar formas disso acontecer. Porque é um exercício que às vezes a gente não faz mesmo, né? Sobre as catracas invisíveis, me ocorreu falar de um trabalho que eu fiz em algumas instituições culturais. Era um trabalho anônimo, vamos dizer assim, ele não tinha do lado uma ficha técnica com o meu nome, com o nome da obra, né? Não era anunciado como uma obra de arte, mas, por exemplo, na entrada do Centro Cultural São Paulo, eu coloquei no chão a frase "tem uma catraca no meio do caminho". O Centro Cultural São Paulo é uma instituição da prefeitura, um centro cultural da prefeitura, de entrada gratuita, com várias atividades gratuitas, com atividades com um preço de ingresso razoável, vamos dizer assim. Ainda assim, tem uma catraca no meio do caminho, aquela história de que tem o transporte, muita gente que não consegue chegar até lá para poder usufruir aquele espaço, mas também as tais das catracas invisíveis. Então, o trabalho estava ali para as pessoas refletirem sobre isso. E, circulando pela própria região, eu descobri que muitas pessoas que moravam justo em frente, ou que trabalhavam justo em frente ao Centro Cultural São Paulo, na própria Vergueiro, nunca tinham entrado no Centro Cultural São Paulo. Então, assim, e o prédio do Centro Cultural São Paulo ele foi todo desenhado para ser uma extensão da rua, um pouco a calçada vai para dentro, tem a calçada, ela segue para dentro, então é o meu prédio preferido na cidade, assim, e tem essa coisa que propõe assim uma não separação entre o que seria a cidade, o que seria o espaço cultural, a cidade vai para dentro, mesmo assim
muita gente não entra, tem uma catraca no meio do caminho. E eu fiz essa ação em mais outras instituições, mas e se alguém se interessar, eu posso contar depois fora daqui e mostrar imagens e tudo mais, para não me alongar mais. A gente tem aqui mais 10 minutinhos no máximo. Acho que as 2 perguntas rapidinho e a gente encerra. Pode ser? Olá, bom dia. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar... Eu sou educadora, sou professora de educação infantil, mas achei muito gratificante estar participando desse debate aqui, porque foge bastante, ou não, da nossa área de atuação. Vocês falaram muito na questão da esfera pública, na questão do macro, né, na cidade, e eu vejo a questão no micro também dentro da escola. E, como professora de educação infantil, eu vejo que esse novo olhar já vem sendo construído e reconstruído na educação infantil, no sentido de as crianças se movem, as crianças se mexem, e a gente tem que estar se reinventando a todo momento. Eu acho que isso vocês trouxeram também, até quando você falou da questão da praça, né? Esses dias eu participei da manifestação, eu falei, nossa, tem uma praça com esse nome, eu nem conhecia também. Mas eu acredito que é um pouco isso, né? O como fazer, né? O como fazer quando a gente pensa, nossa, tem tanta coisa para se fazer na cidade, mas e no nosso pequenino ali, né? Com as crianças, no dia a dia, será que a gente está conseguindo construir um novo espaço, um novo modo de se olhar, um novo modo de se mexer no espaço, né? É algo que a gente vem discutindo muito na educação infantil e que eu acho que tem que começar lá dos pequenos mesmo, do se pensar, do sentir, de se fazer com os pequenos, para quando chegar numa esfera macro, esses pequenos ter essa consciência de ver a questão, por que é dessa maneira? É só relatando algo que aconteceu comigo quando criança, que já como eu estou me referindo à questão de criança, eu morava aqui em São Paulo, e meu pai tinha carro e a gente se transportava muito em parques públicos. E eu lembro que era na gestão do Jânio Quadros, tinha uma favela, ou uma comunidade, ali na 23. Eu não sei me referir muito às ruas. E, de repente, se saiu de lá e se construíram arcos. E eu lembro que eu passava ali e sempre pensava, aonde foi essa família? E eu gostei muito do que você falou, da questão do Rio de Janeiro, dessa noção de quando não se muda só a pessoa, se muda toda uma logística da pessoa. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, essas questões. Obrigada. Bom, eu também sou educadora. Eu trabalho numa escola, trabalho no Campo Limpo. E a questão que eu trago, assim, na verdade, eu estou terminando ainda a minha faculdade de Artes Visuais, e é uma questão que remete ao meu tema de estudo. A gente vem falando, assim, toda essa discussão, vocês três trazem isso, a questão do direito ao espaço. E aí foi colocada a questão das catracas simbólicas, da dificuldade deste acesso. E a questão que eu coloco é a seguinte: esse direito à cidade, como que isso se dá nos movimentos de contracultura? Justamente porque dentro da escola a gente tem um jovem que ele quer estar ali falando algo para alguém, e nem sempre ele é ouvido. Então, ele faz parte de um grupo que é marginalizado. Então, assim, esse acesso à cultura, esse acesso à cidade, ele é um acesso à cidade para quem? Quais são as culturas que podem frequentar esse acesso à cidade, como você colocou, por exemplo, o Shopping Frei Caneca? Então, o jovem que hoje está lá na periferia, não é porque ele não quer estar aqui, ele não tem a oportunidade. E aí vem esse movimento de contracultura, que é justamente esse grito de, olha, eu estou aqui,
me enxerguem. Então, eu queria saber de vocês a sua opinião, como que esses acessos se dão a esses pequenos grupos. Então, uma última pergunta, a gente fecha aqui para as respostas rapidinho. Bom dia, meu nome é Clécia, também sou da MF Cacilda Becker. E, na verdade, a fala dos três mobilizou várias questões internamente, né? Primeiro, essa questão entre a relação entre o direito à cidade e a questão da segurança pública, né? Hoje, os nossos governantes pensam a questão da segurança pública como um olhar mais eletrônico. Não se pensa na questão da segurança pública como um olhar do ser humano, né? Algumas estatísticas mostram que onde há o olhar do ser humano, a segurança pública ela é conseguida, né? Não via eletrônica, mas via pessoas circulando, né? E a gente tenta afastar essas pessoas da cidade e, na verdade, colocar tudo via eletrônica. A outra questão é como o direito à cidade está diretamente relacionado à questão do transporte público mesmo, da catraca livre, né? Na nossa escola, através da nossa coordenadora, a Caroline, a gente tem feito algumas experiências de sair com as crianças usando o transporte público. Então, não há um ônibus especial para levar as crianças. E isso causa uma estranheza tremenda nas pessoas que estão no ônibus, né? Então, parece que assim são os estranhos que estão chegando no ônibus, ou estamos perturbando, né? Quando, na verdade, deveria ser um movimento ao contrário, né? Que os passageiros ajudassem nesse processo, né, de ter criança circulando, de ter criança usando um transporte público para chegar a um outro local, né? Mas, na verdade, a gente tem visto isso com uma certa estranheza. E isso ajuda a eliminar a questão da discriminação. Por que somos estudantes, temos que andar num transporte especial, num lugar totalmente estranho, separado do restante da cidade, né? E, então, eu acho que isso é um movimento super importante. A gente roda duas catracas, na verdade, quando a gente entra com um grupo de estudantes dentro de um ônibus, né? E eu, particularmente, quando eu faço isso, eu gosto de ver o olhar de estranheza das pessoas, né? Já tivemos situações em que a gente se deslocou com cadeirantes no transporte coletivo, né? E é super interessante. Então, são várias questões que estão ligadas ao direito à cidade. E é uma questão de educação, porque nem todo mundo sabe que a cidade é um direito delas, né? Então, precisaria primeiro mobilizar as pessoas para discutir essa questão do direito à cidade. Amar. Gente, rapidamente. Assim, eu acho, eu captei da tua fala de que a educação infantil ela nos traz para o micro, né, para a vida. E é verdade, eu fiquei lembrando na tua fala do processo educativo da minha filha, e isso é bastante interessante de se observar. E nessa chave da minha exposição, da vida de pequena escala, do micro, quer dizer, existem uma série de evidências de que a gente há uma busca, há uma fadiga da globalização, uma fadiga do mundo virtual, há um certo apelo para a vida menor, para a vida mais cotidiana. E isso até no mercado, isso se reflete, eu tendo a ler, por exemplo, não sei se vocês já observaram, que os hipermercados, eles estão se expandindo com unidades menores, né? Todos eles têm aquelas unidades menores. Não tem mais hipermercados enormes, né? Porque despersonaliza, né? No mercado pequenininho, você começa a lidar com as pessoas pelo nome, enfim, tem uma relação mais próxima com o bairro, você começa a ir mais vezes ao supermercado também, porque você não precisa, para ir num hipermercado, você precisa fazer a compra para 2, 3 meses, né? Enfim, então, eu acho que está tendo evidências. Eu ouvi, outro dia, conversando com um livreiro, uma pessoa do Mercado Livre falou, pô, está insuportável a livraria Cultura, né? Porque é aquela coisa enorme, essas mega livrarias. Houve um sonho dos anos 90, das mega estruturas, vocês conhecem aquele Museu Guggenheim, né? Ficou se expandindo pelo mundo, né? Então, essas mega estruturas, eu acho que acho que há um desgaste nesse sentido, as pessoas estão buscando uma vida mais micro, e isso eu acho, essa ideia é bastante legal da gente trabalhar. Outra coisa, a gente tende a ver a cultura a partir dos espaços institucionalizados, e as estatísticas que eu vejo de acesso à cultura são muito marcadas por isso, e que trazem até estatísticas alarmantes, digamos assim, por 90% da população nunca foi numa exposição, né? Aí você dá a impressão que elas nunca tiveram acesso à arte. Você pega o corredor da 23 de maio, estava grafitado com mais de 200 obras,
Imagina as pessoas ali usando o ônibus, como viam aquele, né? Foi de uma agressividade tirar aquelas obras dali, porque as pessoas também têm outras maneiras de ter acesso à arte. As estatísticas de leitura de livro, então, né? O brasileiro e a brasileira lê um livro por ano, né? E o recomendado seria 4 ou 5, coisas do tipo. Mas elas têm acesso à literatura por meio dos saraus, né? As telenovelas têm conteúdo dramatúrgico, literário também. As pessoas têm acesso a outras formas de narrativas desse tipo, assim. As pessoas têm acesso. Não parece que é um deserto na relação do acesso. Eu acho isso importante. Outra coisa, já que é da cultura, a gente sempre dá recomendações. Isso que o Henrique falou, desse processo mais recente de deslocamento de comunidades em função dos grandes eventos, a história, nos anos 60 e 70, no Rio de Janeiro, mas também aqui em São Paulo, houve uma série de incêndios criminosos em favelas, até para justificar a saída daquelas favelas em áreas mais centrais, né? E houve muitos processos aqui em São Paulo, com isso ou sem isso. Aqui toda o bairro de Cidade Tiradentes foi formado, quase todos, com deslocamento de pessoas de favelas de áreas mais centrais. Quem lê o livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, vai ver que a Cidade de Deus foi uma área toda formada por várias... o tempo todo na história do livro, porque chegou da favela tal. Toda a Cidade de Deus é formada por pequenas outras favelas de outras áreas do Rio de Janeiro que foram para lá. Então, é uma maneira também de entender esse processo por meio da literatura. E, por último, a gente lá na Ação Educativa, o nosso espaço cultural chama Periferia no Centro. A gente busca... não adianta, São Paulo tem 90 quilômetros de norte a sul, é uma cidade enorme. Essa questão de deslocamento com catraca livre ou sem catraca livre é muito complicado, não dá para todo mundo percorrer a cidade o tempo todo, mas o centro ele é um polo de conexão importante, né? A gente também não pode... tirar, até do ponto de vista físico, geográfico, o centro aqui em São Paulo, ele é fundamental. Então, eu costumo dizer que o centro é a melhor maneira da periferia se encontrar, e a gente tem valorizado o nosso espaço para isso. O hip-hop já fez da Estação São Bento isso, né? Era um movimento centrípeto, né? Da periferia para o centro, né? Então, é legal também pensar o centro da cidade como algo que nos pertence, que pertence à cidade. Eu também, eu sou de origem muito pobre, morava na periferia da zona norte de São Paulo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no centro com 14 anos de idade, no cartório aqui no Viaduto do Char, o antigo Tabelião Veiga, e vi a cidade. E comecei a ver espaços que são culturais, mas não são reconhecidos como tais, às vezes como a Galeria do Rock, né? Quer dizer, que foi se formando, né? A cultura tem isso, ela vai ocupando, ela tem outras lógicas. A gente tem que fugir um pouco da lógica institucional para observar a dinâmica da cultura e valorizar. Porque a gente aqui, é bom que o MASP esteja se abrindo assim, eu acho que ele vai se abrir para a periferia, nós já combinamos com o Lucas de trazer o Estética da Periferia para cá, né, Lucas? Agora eu estou falando aqui, está gravado, não tem como... Não, mas eles próprios se ofereceram. Né? A gente vai trazer a Estética da Periferia para cá e nós vamos fazer uma provocação, porque o Itaú Cultural vai ter atividade, aqui vai ter o Instituto Moreira Salles, que vai inaugurar aqui, gente, com uma arquitetura parecida com o do Centro Cultural São Paulo, a calçada vai se misturar, enfim, as pessoas vão adentrar no Instituto Moreira Salles sem grades e tal, então vai ser interessante essa proposta deles. E a Casa das Rosas também vai, então nós vamos fazer, a periferia vai tomar conta da Avenida Paulista, então aguardem a Estética das Periferias, aí nós vamos querer trazer bastante gente para cá, criar fluxos, ver possibilidade de transporte também, não adianta a gente fazer um rolê de perifa aqui na Paulista só para pagar né? Então, vamos trazer também a galera para cá, a gente vai ter, vamos batalhar. Está difícil o diálogo aqui com a prefeitura, mas a gente tem que insistir. Bom, bem breve, eu acho que a questão da contracultura, os movimentos de contracultura são, por si só, os movimentos de contestação, não é o que está instituído, assim, de rupturas de denúncia, de contestação, e eu acho que
o direito à cidade surge, não é, como uma demanda de contestação, não é, como a Graziella disse, o desejo de ter acesso à cidade não como ela é, mas do que ela pode ser a partir dos nossos desejos, né? Então, a possibilidade, as potências de transformar essa cidade para nós mesmos. Mas, na medida em que esse direito à cidade se institucionaliza, seja porque uma legislação reconhece, ou uma política pública o reconhece, né, ele vai se encaixotando, assim, né, vai ganhando um formato, e ele tem que, obviamente, estar aberto à possibilidade dele mesmo ser contestado, né, porque eu acho que é da natureza e da origem do direito à cidade a contestação permanente, na medida em que alguma lei ou alguma política pública tente enquadrar o direito à cidade, dizer o que ele é. Sempre haverão, né, movimentos, seja de contracultura ou movimentos de reivindicação por direitos, que vão dizer, opa, tem coisas que não estão aí faladas e que a gente quer dizer. Então, eu acho muito difícil a gente querer dar um formato aos movimentos de contracultura, mas, na verdade, eu acho que a sua questão não é essa. Não é? É como a gente consegue dialogar, olhar para os movimentos de contracultura e entender essas mensagens de como a gente pode estabelecer uma relação mais porosa, né, para também aprender com essas práticas que são tidas como marginais, né, que é uma outra questão das nossas cidades, né, que é a classificação do que é a cultura que eu devo acessar, tem muito a ver com isso que o Eleilson falou, né, todas as pesquisas sobre acesso à cultura, elas partem já de um pré-julgamento do que é o bom acesso à cultura. É ir ao museu, é ir ao concerto, é ir ao cinema, é ir a uma exposição, mas todas as outras manifestações e práticas culturais que são insurgentes e que passam, né, por fora desse julgamento do que é uma boa cultura ou de uma alta cultura, elas não são incorporadas nesses diagnósticos. E uma outra questão que eu queria colocar, que a Clécia levantou, que é a relação com a segurança pública, né? Que é uma outra questão, digamos assim, uma outra catraca simbólica, que é conseguir ter acesso à cidade, numa cidade que nos impõe medo, né? Inseguranças, temores, né? E aí há experiências muito interessantes, por exemplo, na Colômbia, em Medellín, que vocês sabem que nos anos 90 era a cidade mais violenta do mundo, por conta do narcotráfico, do narcoterrorismo. E a política de transformação urbana de Medellín não partiu de política de segurança pública. Era uma política urbana de transformação urbana nos bairros, que tinha como centro a escola ou a biblioteca, então eram sempre equipamentos públicos de transformação, e que a partir desses equipamentos valorizados havia um poder de irradiar a transformação para todo o bairro. Então, como aquela comunidade interagia com o espaço público, experimentava o espaço público, e a partir disso também transformar o seu entorno, e hoje os índices de violência de Medellín, 20 anos depois, são muito inferiores, inclusive, a várias cidades brasileiras. Então, olhar também para a questão da segurança, da violência, não como um problema de segurança pública, mas como um problema urbano que deve ser tratado a partir de políticas urbanas. E aí a gente sempre defende, assim, contra as medidas individuais de enclausuramento, né? Porque a nossa primeira manifestação é: eu vou comprar uma casa num condomínio fechado, eu vou andar de carro blindado, eu vou para um shopping center, me isolar para lugares vigiados. Eu acho que tem muita vez que você pergunta, né, Clécia, da vigilância pública, total, permanente. Mas as várias pesquisas que já existem mostram que regiões da cidade que têm muitos condomínios fechados, o espaço público é desvalorizado. E ele se torna mais violento do que ele era antes do condomínio. Você está protegido dentro, mas em algum momento você tem que sair na rua. E ele está mais violento, né, com tantos muros. Então, uma cidade mais segura é uma cidade que tem mais pessoas circulando e mais pessoas vivenciando o espaço público. Foi ótimo que o Henrique comentou a contracultura e a questão da segurança, então eu vou comentar a questão do pequeno e do uso do ônibus urbano nesses passeios escolares, né? Desculpa. O pequeno, né? Eu acho que a gente tem que sempre partir do pequeno ao fazer esse exercício. Mesmo isso que eu trouxe com vocês, da questão da gente pensar o direito à cidade, refazendo a cidade, eu gosto muito de fazer esse exercício com crianças
E sempre a proposta é partir do próprio cotidiano dessas crianças. Então, a gente não vai pensar de cara como a cidade vai ser diferente. A gente vai começar a pensar no lugar onde mora, na rua onde mora, o que poderia ser diferente na nossa casa, o que poderia ser diferente na rua, o que poderia ser diferente na escola. E não só com perguntas assim, né? Tem formas de fazer isso, da gente experimentar juntos o que pode ser diferente. Na escola, isso é um exercício que no grupo de estudos, acho que vai ficar, no grupo de trabalho hoje vai ficar mais evidente, mas é uma coisa que vocês podem levar para as escolas. É isso, como vocês podem praticar isso que a gente está conversando aqui dentro da sala de aula? Como explorar de forma diferente o próprio espaço da sala de aula, não só mudando configuração de cadeiras e mesas, né, mas talvez coisas muito mais surpreendentes, mas eu acho que partir da carteira escolar, partir do próprio prédio, é um bom começo, o prédio da escola, né? A gente começar a ter outras relações com o prédio da escola e tudo mais. Nisso já vão emergir outros aprendizados, mas eu acho muito bonito você trazer as crianças, porque é isso, né? Eu, na minha prática como educadora, uma das coisas que eu mais faço é fomentar a brincadeira livre, porque pode parecer uma contradição, né? Fomentar uma brincadeira livre, mas é um pouco justamente não fazer uma porção de ações dirigidas, não achar que a gente tem que preencher tudo com oficina, com atividade, com dinâmicas, mas deixar o tempo da criança brincar, tornar possível, né, o espaço, a condição para a criança brincar livremente e descobrir o mundo por ela mesma. Acho que a gente tem muito a aprender com as crianças no momento da brincadeira e sem estar o tempo todo mediando, né? Na brincadeira livre, tudo bem, o adulto pode participar e brincar junto, mas pode também ficar por perto, só observando, para dar suporte, para dar segurança para aquela criança, mas deixando a criança descobrir o mundo por si mesma. Mas então acho que você trouxe essa imagem muito bonita, tanto da brincadeira da criança, como da importância da gente partir do pequeno. Então, mesmo que a gente faça esse exercício, é pensar o que poderia ser diferente na minha rua. Tem uma praça no meu bairro que poderia ser diferente. Como? Tem pessoas em situação de rua naquela praça. Será que eu posso conversar com aquelas pessoas para a gente pensar juntos uma forma daquilo acontecer? Né, de pensar uma política pública juntos? Não sei. Muito delicado, né, muito difícil, porque justamente não existe muita política pública para essas pessoas. Mas em comunidade a gente pode fazer alguma coisa, então eu sempre acho importante esse exercício partir do contexto, do nosso local e tudo mais. Da Clécia, eu queria destacar a segunda parte da fala, acho que ela trouxe essa imagem muito bonita para a gente, né, do grupo das professoras, das crianças ou dos jovens, enfim, circulando pela cidade usando o ônibus urbano, que isso é visto com espanto, quando deveria ser, né, deveria ser um motivo de encantamento ou justamente uma ação super natural, cotidiana, orgânica, enfim. E acho importante você ter trazido isso, espero que mais gente se inspire, né? Assim, eu não sei se o Cacilda Becker é perto do metrô, se é longe do metrô. Muitas vezes isso facilita, né? Eu trabalho numa instituição cultural, amanhã vai ser meu último dia de trabalho lá, mas eu trabalhei por 2 anos na Vila Itororó Canteiro Aberto, e muitos grupos que eu recebi de longe, de escolas públicas, era porque a escola era perto de uma estação de metrô, que tornou possível que eles chegassem lá de metrô, às vezes com 4 educadoras juntos, mas eles iam. Assim, isso é uma experiência muito bonita mesmo. A última coisa que eu quero falar, eu lembrei que eu não trouxe um conteúdo do vídeo lá de cima, que eu acho importante dizer para vocês. Eu só falei que foi um vídeo que eu fiz em 2014, mas eu não contextualizei. Esse vídeo foi feito, se eu não me engano, o dia certinho foi 19 de junho de 2014, e ele era do ato de comemoração de 1 ano da revogação do aumento nas tarifas em junho de 2013. E eu quis trazer esse vídeo para cá, não foi por acaso, né? A Avenida Paulista, ela virou esse local de muitas manifestações. Um pouco em 2013, pessoas de direita aprenderam a se manifestar. Eu sempre gosto de destacar, o bonito é que elas se reúnem. Não sei se bonito, mas eu acho interessante que elas se reúnem lá na frente do prédio da Fiesp, não aqui no vão livre do MASP, e tem conteúdo aí, né, nessa forma da manifestação. E eu quis trazer um vídeo. Eu sinto falta de, na exposição, a gente ter vídeos sobre essas manifestações de direita também,
mas eu mesma não fiz esse registro, e eu escolhi trazer um vídeo do ato de 1 ano da comemoração, porque muita gente acha que junho de 2013 não deu em nada, fala não, ou se acha que deu, fala esse movimento Passe Livre aí contribuiu com o golpe que a gente está vivendo, né, faz críticas desse tipo, e isso não é verdade. Em junho de 2013, a gente teve a redução de aumentos de tarifas em aproximadamente 200 cidades brasileiras. Como muitos de vocês aqui sabem muito bem, isso faz uma diferença brutal no cotidiano das pessoas, né, da população, das famílias, enfim. Além disso, algumas cidades passaram a adotar um sistema tarifa zero. E não só isso, né? Não foi por acaso que eu comecei falando do movimento Passe Livre e terminei mostrando as escolas ocupadas. As escolas ocupadas nascem disso também. Tem uma pessoa aqui na plateia que eu reconheci, não vou citar nome, que era também muito jovem, teve a primeira experiência de militância dela no movimento Passe Livre, e depois estava lá organizando, não só participando das escolas ocupadas, mas como foi uma das pessoas que ativamente organizou as primeiras ocupações das escolas. Né? Então, não só junho de 2013, mas muitos anos de luta, muitos anos de trabalho de base, como aquele que eu descrevi para vocês, vem sim gerando coisas. A gente vem sendo esmagado, né, pela nossa política institucional atual. Mas eu quis colocar o vídeo ali para lembrar, junho de 2013 teve sim conquista. Pelo menos naquele momento a gente baixou a tarifa do transporte de R$ 3,20 para R$ 3,00. Ainda é insuficiente, né? Agora tem que baixar R$ 3,80, né? Tem que chegar a zero, mas o vídeo está ali para lembrar a gente disso, porque a gente precisa lembrar das nossas conquistas, das nossas vitórias para continuar, para conseguir continuar. Era isso. Bem, então, aqui em nome, a gente passou bastante do tempo hoje. Grazi, Leilson, Henrique, obrigado em nome do MASP. Gostaria, vou ter que ser bem objetivo, mas de convidar a todas e todos para continuar nos grupos de trabalho. Para a gente esse espaço é importante, porque a gente pensa esse programa como um modo de ouvir também os professores e, a partir das conversas, os problemas que vão ser levantados hoje, poder pensar e, quem sabe, reorientar as políticas do museu, né, em relação aos professores. Se a gente conseguir tentar se dividir meio homogeneamente, de modo, né, a preencher todos os grupos, é bacana. A gente vai ter um relato de cada grupo, então a Ohana, que trabalha aqui com a gente no MASP, o Yuri, que trabalha, enfim, participa do Vai da Pé, que é uma mídia independente que tem um trabalho importante nas periferias e importante de comunicação não oficial, né? E a Laura, que tem um trabalho bem interessante próximo, teve um trabalho importante com as ocupações e também tem um trabalho como educador, enfim. Vou escrever depois sobre esses grupos. Então, se a gente conseguisse se dividir em todos eles, também seria uma forma de gerar uma discussão e um conteúdo do qual a gente pretende criar memória e poder compartilhar como vídeo das palestras para as pessoas que não puderam estar aqui hoje no futuro. Tá bom? Obrigado, bom café.